Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos refletir no seguinte tema: aceitando a palavra de Deus. Nos baseamos em Tiago, capítulo 1, versos 19 a 21. Mas eu quero ler apenas o verso 19 que diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olhando um pouquinho antes, aqui no verso 18, a gente encontra Tiago dizendo aos seus leitores que Deus os levaria, ou melhor, que Deus os havia gerado espiritualmente por meio da palavra. E a partir do 19, Tiago vai mostrar que os seus leitores deveriam viver de acordo com essa palavra, fosse ela escrita ou fosse ela falada. Ao longo de toda a carta, de um modo geral e de maneira específica, em certos trechos, Tiago fala diretamente aos seus leitores, dizendo que eles deveriam fazer ou não fazer. Aqui ele diz que os leitores deveriam atentar para 3 coisas. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sobre o ouvir, ouvir é uma arte difícil de se dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração para ouvir o outro. Mas é difícil a gente parar para ouvir o outro. A gente quer falar, mas não quer ouvir o outro. Mas não é isso que Tiago nos ensina. Preciso ter interesse em ouvir aquilo que o outro está falando a nós. Sobre o falar, Tiago adverte seus leitores a estarem plenamente conscientes das palavras que devem falar. E Tiago vai lembrar aqui algo que Jesus falou em Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Diz assim Jesus: Digo que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, a gente é julgado ou condenado pelas palavras que proferimos. Portanto, precisamos ter muita consciência naquilo que nós estamos ou venhamos a falar. É sábio para o homem instruído manter-se calado muitas vezes. Até mesmo o sábio, ou melhor, até mesmo o tolo, né? O tolo, o estulto, quando se cala, se porta como um sábio. Segundo está em Provérbios capítulo 17 e versículo 28. Em Provérbios 10, 19, Salomão diz: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Portanto, precisamos ser muito cautelosos no falar. Se necessário for, sejamos tardios no falar. Quando falarmos com prudência, falarmos com consciência do que estamos falando, porque seremos julgados ou condenados por aquilo que falamos. Quando o Tiago diz que devemos ser tardios em falar, Tiago não está dizendo que temos que praticar aqui uma política do silêncio, ou como se fizéssemos um voto de silêncio. Pelo contrário, Tiago está querendo dizer que sejamos sábios no falar. Quando falarmos, falemos com sabedoria. Há um provérbio judaico que diz: fale pouco e haja muito. Sobre a ira, diríamos que há um lugar para a ira em nossas vidas, né? O próprio Jesus irou-se, o próprio Deus também irou-se. Mas Tiago vai nos mostrar que temos que nos irar, mas não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, não manter a nossa ira guardada em nós, mas liberar. Depois da ira, o perdão, a reconciliação, o amor, né?
nosso para com os outros. Então, devemos ser capazes de prestar contas de todas as palavras que proferimos. Então, ele precisa ter cuidado na questão da ira, no trato com a ira. Provérbios 14, 29 diz que que o de ânimo precipitado exalta a loucura. O homem irado ouve a voz do maligno e não a voz de Deus. Então Tiago diz que a ira do homem não produz a vida de justiça, que é da vontade de Deus. A ira é um estorvo ou um bloqueio para as orações de um crente, segundo está em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 8. E em Efésios 4, 27, quem está irado dá lugar ao diabo. Quem não controla sua ira, quem mantém sua ira guardada, está dando lugar ao diabo. Olhamos aí uma consequência negativa por conta da ira guardada, ou sei lá, da ira mal administrada. É o exemplo de Davi, ou melhor, de Moisés, que irou-se lá no deserto por conta das murmurações do povo, feriu a rocha 2 vezes, quando seria uma vez apenas, e aí Moisés pagou um preço alto, não podendo entrar na terra prometida, vendo-a de longe, mas impossibilitado de entrá-la. Então, queridos, o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. É o que diz Provérbios, capítulo 29 e versículo 22. O que nós falamos aqui está entre os versículos 19 e 20. Para finalizar, no versículo 21, nós temos aqui 3 pontos a seguir. Primeiro é nos livrar de toda a sujeira moral, viver uma vida de santidade. Depois temos aqui um imperativo, uma ordem, é que nós devemos receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus. E o terceiro ponto é de sermos salvos por ouvirmos a palavra de Deus, de recebermos a palavra de Deus. Não é salvação aqui da nossa alma, mas aqui é no sentido de restauração da nossa vida. Ouvir a palavra, obedecer a palavra de Deus, restaura a nossa vida. A ideia pode ser ilustrada com aquilo que Jesus fala em Marcos 5,34, quando diz para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, as seguintes palavras: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te restaurou, a tua fé restaurou a tua saúde, a tua fé restaurou a tua vida. Então é nesse sentido aqui que nós, ao ouvirmos a palavra, ao recebermos a palavra, a gente está restaurando, contribuindo com a restauração da nossa própria vida. Portanto, meus queridos, deixamos aqui estas lições, dizendo que nós temos que ser prontos a ouvir o outro, mostrar interesse naquilo que nosso irmão está falando, ainda que não gostemos do que estejamos ouvindo, mas precisamos estar dando atenção ao outro, mostrando de alguma forma que estamos interessados em ouvir o outro. Que possamos ser conscientes das palavras que proferimos, falar com consciência, falar com ponderação. Quando tivermos que nos calar, que nos calemos, e quando tivermos que falar, falemos com prudência. E quanto à ira, não deixarmos que ela tome volume em nossa vida, não deixar que ela crie raízes em nossa vida. Nos iremos com uma consequência natural, mas depois busquemos a paz, busquemos a reconciliação para com aqueles com os quais nós nos iramos. Que Deus possa nos abençoar, que possamos viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos abençoe, que você tenha um dia excelente, em nome de Jesus.